Você já sentiu o peso do mundo nos ombros? Aquela sensação de estar correndo uma maratona sem linha de chegada, onde cada passo é movido pela busca incessante por mais sucesso, mais coisas, mais reconhecimento, mais conexões. Vivemos em uma era de abundância, onde tudo está a um clique de distância, mas, paradoxalmente, muitos de nós se sentem mais vazios e ansiosos do que nunca. É como se estivéssemos enchendo um poço sem fundo com objetos e distrações, na esperança de encontrar algo que nos complete. Mas e se a resposta não estiver em adicionar, e sim em subtrair? E se a verdadeira sabedoria não for encontrada no barulho, mas no silêncio? Imagine por um instante uma vida onde você não precisa provar nada a ninguém. Uma vida onde a felicidade não é medida pelo que você possui, mas pela paz que você sente. Essa é a promessa da vida simples. Uma filosofia que não prega a escassez, mas a intencionalidade. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você aprendeu sobre sucesso e felicidade. Vamos desvendar porque os grandes sábios da história, de Sêneca Torial, encontraram na simplicidade a chave para uma vida plena e com propósito. Vamos explorar como menos pode, de fato, ser muito mais. Se você busca uma vida com mais significado, paz interior e clareza para tomar decisões alinhadas com sua alma, este conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, vamos juntos desconstruir o complexo e encontrar a sabedoria no essencial. O paradoxo da abundância, afogando-se em um mar de opções. Eu costumava acreditar que a liberdade era sinônimo de ter muitas escolhas. Quanto mais opções de carreira, de produtos, de lugares para ir, mais livre eu me sentiria. Mas, com o tempo, percebi que essa abundância era, na verdade, uma armadilha sutil. Lembro-me de passar horas em um supermercado, paralisado diante de dezenas de marcas de iogurte, cada uma prometendo um benefício diferente. O que deveria ser uma decisão simples se tornava um exercício de ansiedade. Qual é o mais saudável? O mais ético? O mais saboroso? No final, eu saía de lá me sentindo mentalmente exausto, não por uma tarefa difícil, mas pelo peso de microdecisões triviais. Esse fenômeno tem um nome: fadiga de decisão. Nosso cérebro tem uma capacidade limitada de tomar decisões de qualidade ao longo do dia. Quando esgotamos essa energia com escolhas insignificantes, o que vestir, o que comer, que filme assistir, ficamos sem combustível para as decisões que realmente importam. A sociedade moderna nos vende a ideia de que mais é melhor, mas a realidade é que o excesso de opções nos paralisa. Ele cria um ruído mental constante, uma voz que nos pergunta incessantemente: será que eu fiz a escolha certa? E se a outra opção fosse melhor? Essa cultura da abundância também alimenta um ciclo vicioso de comparação. Com acesso a infinitos feeds de redes sociais, somos bombardeados por imagens de vidas perfeitas. Vemos os outros viajando para lugares exóticos, comprando carros de luxo, alcançando marcos profissionais. Inconscientemente, começamos a medir nosso valor com base nessas réguas externas. A alegria de uma pequena conquista pessoal é rapidamente ofuscada pela sensação de que não estamos fazendo o suficiente, de que estamos ficando para trás. Nos afogamos não apenas em opções, mas em expectativas. A vida simples nos oferece um bote salva-vidas. Ao reduzir o número de escolhas, liberamos nossa mente. Ao escolher viver com menos, nos libertamos da necessidade de nos compararmos. É um convite para sair do mar agitado da abundância e encontrar a calma em uma ilha de intencionalidade. 2. Redefinindo o sucesso, a riqueza da paz interior. O que é sucesso para você? Por muito tempo, minha resposta para essa pergunta era um roteiro pré-fabricado pela sociedade: um cargo de prestígio, um salário de 6 dígitos, uma casa grande, o carro do ano. Eu corri atrás desses símbolos com uma determinação feroz, acreditando que, ao alcançá-los, encontraria a felicidade e o respeito que tanto almejava. Lembro-me do dia em que consegui a promoção dos sonhos. Houve um breve momento de euforia, seguido por um vazio surpreendente. O troféu estava na minha mão, mas a sensação de vitória não estava no meu coração. Percebi que estava jogando o jogo de outra pessoa. A vida simples nos convida a rasgar esse roteiro e a escrever nossa própria definição de sucesso. Ela nos ensina que a verdadeira riqueza não se mede em cifras bancárias, mas em paz de espírito. O que adianta ter uma mansão se você não consegue dormir à noite, atormentado pela ansiedade e pelo estresse? O que adianta ter um cargo de poder se você não tem tempo para as pessoas que ama ou para os hobbies que alimentam sua alma? A sabedoria da simplicidade reside em priorizar o que é internamente valioso, não o que é externamente impressionante. Comecei, então,
um exercício de autoavaliação. Perguntei a mim mesmo: o que me faz sentir verdadeiramente vivo? Quando me sinto mais autêntico e em paz. As respostas foram surpreendentemente simples: uma caminhada na natureza ao amanhecer, uma conversa profunda com um amigo, o processo de aprender uma nova habilidade, o silêncio de um bom livro. Nenhuma dessas coisas exigia uma fortuna ou um status elevado. Elas exigiam apenas tempo e presença. Ao redefinir o sucesso em termos de propósito, conexão e bem-estar, a pressão para ter mais desapareceu. Ela foi substituída por um desejo de ser mais. Ser mais presente, mais compassivo, mais autêntico. Essa é a maior promoção que alguém pode receber. É a transição de uma vida de realizações vazias para uma vida de contentamento genuíno. 3. A clareza mental da simplicidade. Menos coisas, mais foco. Nossos ambientes externos são um reflexo direto de nossos estados internos. Olhe para a sua mesa de trabalho agora. Olhe para o seu quarto. Estão cheios de coisas, papéis, objetos acumulados? Por anos, minha casa era um labirinto de posses. Cada prateleira, cada gaveta, estava cheia de coisas que eu poderia precisar um dia. Eu não percebia, mas cada um desses objetos era um pequeno peso na minha mente. Cada item era uma decisão adiada, uma tarefa pendente, um lembrete visual de desordem. A desordem física criava uma desordem mental, uma névoa que me impedia de pensar com clareza. A jornada para a simplicidade muitas vezes começa com o ato físico de destralhar. Lembro-me do primeiro fim de semana que dediquei a isso. Comecei pelo meu guarda-roupa. Tirei tudo para fora e me fiz a pergunta proposta por minimalistas: isso me traz alegria? Eu usei isso no último ano? Foi chocante ver a quantidade de coisas que eu mantinha por obrigação, culpa ou um vago e se. A cada peça de roupa que eu decidia doar, sentia um alívio físico, como se estivesse tirando um peso das costas. Ao final do processo, o espaço vazio no armário parecia respirar. E, para minha surpresa, eu também. Essa clareza se estendeu para além do meu quarto. Ao viver em um ambiente mais limpo e organizado, minha mente começou a operar de forma diferente. O ruído de fundo diminuiu. De repente, eu tinha mais espaço mental para me concentrar em uma única tarefa, para mergulhar em um livro sem me distrair, para ter ideias criativas. A simplicidade no ambiente me ensinou que nosso cérebro anseia por ordem. Quando removemos o excesso visual, liberamos recursos cognitivos preciosos. Deixamos de gastar energia gerenciando nossas coisas e passamos a investi-la em nossos pensamentos, projetos e paixões. Viver com menos não é sobre ter uma casa vazia. É sobre ter uma mente cheia de possibilidades, não de distrações. É a descoberta de que o espaço vazio não é um vácuo, mas uma tela em branco pronta para ser preenchida com o que realmente importa. 4. Simplicidade nos relacionamentos, a profundidade em vez da quantidade. Na era digital, somos levados a acreditar que o valor de nossa vida social é medido em números. Centenas de amigos no Facebook, milhares de seguidores no Instagram. Eu também caí nessa armadilha. Colecionava contatos como se fossem troféus, orgulhoso da minha vasta rede. No entanto, em um momento de crise pessoal, olhei para aquela lista interminável de nomes e senti uma solidão avassaladora. Eu tinha uma multidão de conhecidos, mas pouquíssimos amigos de verdade, aqueles para quem eu poderia ligar no meio da noite, sem filtros e sem máscaras. A sabedoria da vida simples nos ensina a aplicar o princípio do menos é mais também aos nossos relacionamentos. Ela nos convida a trocar a largura pela profundidade. Em vez de espalhar nossa energia por centenas de conexões superficiais, podemos investi-la em um círculo menor de pessoas que genuinamente nos nutrem e nos apoiam. Isso não significa se isolar do mundo, mas ser intencional sobre quem permitimos entrar em nosso espaço mais íntimo. Significa escolher qualidade em vez de quantidade. Esse processo de destralhe relacional pode ser desconfortável. Exige honestidade para reconhecer quais amizades são baseadas em hábito ou conveniência, e não em uma conexão autêntica. Exige coragem para estabelecer limites e dizer não a convites e interações que drenam nossa energia. Mas o resultado é libertador. Ao focar em menos relacionamentos, ganhamos o presente mais valioso de todos, a presença. Temos mais tempo e energia para ouvir de verdade, para compartilhar vulnerabilidades, para celebrar as vitórias e para oferecer um ombro nos momentos de dor. Comecei a cultivar minhas amizades como um jardim. Em vez de tentar regar 100 plantas com um regador quase vazio, passei a cuidar de um pequeno canteiro com toda a minha atenção. As conexões floresceram de uma maneira que eu nunca havia experimentado. As conversas se tornaram mais ricas,
a confiança mais profunda e o apoio, inabalável. Descobri que a verdadeira riqueza social não está em quantos nomes você tem na sua agenda, mas em quantos corações você pode tocar com sinceridade. A vida simples nos lembra que, em um mundo de ruído, uma única conversa autêntica vale mais do que 1000 likes. 5. A libertação do consumismo, desejando o que você já tem. Nossa sociedade é movida por um motor insaciável, o desejo. Somos constantemente bombardeados com a mensagem de que a felicidade está no próximo produto, na próxima compra. O novo smartphone, o tênis da moda, o carro mais recente. O marketing é genial em criar um sentimento de inadequação, em nos fazer acreditar que nossa vida atual é incompleta sem aquele algo a mais. Eu vivi nesse ciclo por muito tempo. Trabalhava duro para ganhar dinheiro, que eu gastava em coisas que me davam um pico de prazer momentâneo, seguido rapidamente por um novo desejo. Era a esteira hedonista em ação, correndo sem parar, apenas para permanecer no mesmo lugar emocionalmente. A vida simples oferece uma saída dessa esteira. Ela nos apresenta uma ideia radical, quase subversiva em nossa cultura, a satisfação. Em vez de focar no que nos falta, a sabedoria da simplicidade nos ensina a apreciar o que já possuímos. Os filósofos estoicos, como Sêneca, já falavam sobre isso há milênios. Eles ensinavam que a verdadeira riqueza não consiste em ter muito, mas em desejar pouco. É uma mudança de perspectiva revolucionária, e se a chave para a felicidade não for obter o que você quer, mas querer o que você já tem? Comecei a praticar a gratidão de forma intencional. Todas as manhãs, antes de pegar o celular, eu listava 3 coisas que eu já tinha e pelas quais era grato. Podia ser algo tão simples quanto o conforto da minha cama, o cheiro do café ou a saúde da minha família. Esse pequeno ritual começou a reprogramar meu cérebro. Em vez de acordar pensando no que eu precisava comprar, eu acordava com um sentimento de abundância. A necessidade compulsiva de consumir foi diminuindo. Passei a comprar com intenção, não por impulso. Antes de adquirir algo novo, eu me perguntava: isso realmente adicionará valor à minha vida ou é apenas um desejo passageiro? Essa abordagem me libertou de 2 grandes prisões: a prisão financeira de estar sempre endividado para manter um estilo de vida e a prisão mental de estar sempre insatisfeito. Descobri uma alegria imensa nas coisas que o dinheiro não pode comprar: uma caminhada no parque, uma tarde de leitura, o riso compartilhado com amigos. A vida simples não é sobre se privar de tudo, mas sobre se libertar da tirania do desejo. É entender que a melhor coisa da vida não são coisas. 6. Gerenciando o tempo com sabedoria, o luxo de não fazer nada. Em nossa cultura de produtividade tóxica, o tempo é visto como um recurso a ser otimizado até o último segundo. Nossas agendas são lotadas, nossas listas de tarefas são infinitas e a frase "estou muito ocupado" é usada quase como uma medalha de honra. Eu era mestre nisso. Meu calendário parecia um jogo de Tetris, com cada bloco de tempo perfeitamente encaixado. Eu me orgulhava da minha capacidade de fazer malabarismos com múltiplos projetos e compromissos. O problema é que, ao viver assim, eu estava sempre correndo, sempre ansioso pelo próximo item da lista. Eu estava presente fisicamente, mas minha mente já estava na tarefa seguinte. Eu não estava vivendo, estava apenas executando. A vida simples propõe uma abordagem radicalmente diferente ao tempo. Ela nos ensina que o objetivo não é fazer mais coisas, mas fazer as coisas certas. É a filosofia do essencialismo: identificar o que é verdadeiramente vital e eliminar todo o resto. Isso exige a habilidade de dizer não. Dizer não a projetos que não se alinham com seus valores. Dizer não a eventos sociais que você frequenta por obrigação. Dizer não à pressão de estar sempre online e disponível. Cada não que você diz a uma atividade não essencial é um sim poderoso que você dá ao que realmente importa: sua saúde, seus relacionamentos, sua paz de espírito. Um dos maiores presentes que a simplicidade me deu foi o tempo não estruturado. O luxo de ter horas na agenda sem nenhum propósito definido. No início, foi desconfortável. A ânsia de ser produtivo era forte. Mas, aos poucos, aprendi a abraçar esses espaços vazios. Nesses momentos de ócio, minha criatividade floresceu. Tive insights que nunca teria em meio à correria. Reconectei-me com hobbies esquecidos. Simplesmente sentei e observei o mundo ao meu redor, uma prática quase meditativa. Descobri que o descanso não é o oposto do trabalho, é parte integrante dele. Simplificar a gestão do tempo não significa ser preguiçoso. Significa ser estratégico e intencional. É escolher a profundidade em vez da superficialidade.
É preferir concluir uma tarefa significativa com total presença do que fazer 10 coisas pela metade. É entender que o maior luxo que podemos ter no século XXI não é um relógio caro, mas o tempo para não olhar para o relógio. 7. A conexão com a natureza, o antídoto para o mundo artificial. Vivemos cada vez mais em caixas. Trabalhamos em escritórios, caixas, moramos em apartamentos, caixas, e nos locomovemos em carros, caixas, olhando para pequenas telas luminosas, mais caixas. Estamos nos distanciando progressivamente do nosso ambiente original, a natureza. Eu não percebia o quanto essa desconexão me afetava até um dia em que, sentindo um estresse avassalador, decidi impulsivamente dirigir até um parque próximo. Tirei os sapatos, pisei na grama e respirei fundo. Foi como se um interruptor tivesse sido desligado na minha mente. O zumbido da ansiedade foi substituído pelo som do vento nas árvores e pelo canto dos pássaros. A vida simples nos lembra que somos parte da natureza, não separados dela. Buscar essa conexão é uma das formas mais poderosas e acessíveis de encontrar paz e perspectiva. A natureza não exige nada de nós. Ela não se importa com nosso cargo, nossa conta bancária ou nossos seguidores. Em sua presença, somos simplesmente humanos, parte de algo muito maior e mais antigo. Essa humildade é terapêutica. Os problemas que pareciam gigantescos dentro das 4 paredes do meu escritório, de repente, pareciam administráveis sob a vastidão do céu azul. Incorporar a natureza na minha rotina se tornou uma prioridade não negociável. Não precisa ser uma expedição épica ao Himalaia. Pode ser uma caminhada de 20 minutos em um parque local na hora do almoço. Pode ser cuidar de algumas plantas na varanda. Pode ser sentar em um banco e simplesmente observar as nuvens passarem. Essas pequenas doses de natureza funcionam como um reset para o sistema nervoso, diminuindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e melhorando o humor. A natureza também é a maior professora de simplicidade. Uma árvore não se apressa para crescer, ela segue seu próprio ritmo. As estações mudam em um ciclo perfeito de atividade e descanso. Não há excesso, não há desperdício. Tudo funciona em um equilíbrio harmonioso. Ao nos conectarmos com o mundo natural, absorvemos essas lições de paciência, resiliência e interconexão. Em um mundo cada vez mais artificial, barulhento e complexo, a natureza é o nosso antídoto. É o caminho de volta para casa, para nossa essência. 8. Nutrindo o corpo e a mente, simplicidade no prato e na tela. A complexidade do mundo moderno não invadiu apenas nossos armários e agendas, ela invadiu também nossos corpos e mentes. Pense na comida. Corredores de supermercado estão cheios de produtos ultraprocessados com listas de ingredientes que mal conseguimos pronunciar. Eles prometem conveniência, mas, muitas vezes, nos roubam a vitalidade. Da mesma forma, pense na informação. Estamos expostos a um dilúvio de notícias, notificações, opiniões e anúncios 24 horas por dia. Isso promete nos manter conectados, mas, na verdade, fragmenta nossa atenção e alimenta nossa ansiedade. A sabedoria da simplicidade nos convida a adotar uma abordagem mais limpa e intencional tanto para nossa dieta alimentar quanto para nossa dieta informacional. Para o corpo, isso se traduz em voltar ao básico. Comer comida de verdade. Frutas, vegetais, grãos, proteínas, ingredientes que nossos avós reconheceriam. Lembro-me de quando troquei os lanches embalados por uma simples maçã. A mudança foi sutil, mas profunda. Eu me sentia com mais energia, mais leve. Cozinhar minha própria comida, em vez de depender de delivery, tornou-se um ato meditativo, uma forma de me conectar com o que eu estava colocando dentro do meu corpo. Simplificar a alimentação não é sobre restrição, mas sobre nutrição e respeito pelo nosso veículo físico. Para a mente, o processo é semelhante. Comecei a praticar o que chamo de higiene digital. Desliguei todas as notificações não essenciais do meu celular. Defini horários específicos para checar e-mails e redes sociais, em vez de ser reativo o dia todo. Deixei de seguir contas que me faziam sentir inadequado ou irritado e passei a seguir artistas, escritores e pensadores que me inspiravam. A mudança mais impactante foi instituir uma hora de silêncio antes de dormir, onde troco as telas por um livro de papel. Meu sono melhorou drasticamente, e minha mente, que antes era um turbilhão de pensamentos ansiosos à noite, tornou-se mais calma. Simplificar o que consumimos, seja comida ou informação, é um ato de autodefesa e autocuidado. É proteger nossa paz interior da invasão do excesso. É escolher, deliberadamente, nutrir nosso corpo com saúde e nossa mente com sabedoria,
em vez de entupi-los com lixo processado e ruído digital. 9. A riqueza das experiências, acumulando memórias, não coisas. Houve um tempo em que meu dinheiro era quase que inteiramente destinado a comprar coisas. A última tecnologia, roupas de marca, móveis novos. Eu acreditava que essas posses me definiriam, que elas projetariam uma imagem de sucesso. Mas a emoção da compra era sempre fugaz. O novo celular se tornava obsoleto em meses. A roupa da moda saía de moda. Os objetos, por mais caros que fossem, acabavam se tornando parte da paisagem, perdendo seu brilho inicial. Uma pesquisa científica famosa da Universidade de Cornell confirmou o que a sabedoria antiga já sabia. Gastar dinheiro em experiências nos traz uma felicidade mais duradoura do que gastar em bens materiais. A vida simples abraça essa verdade de todo o coração. Ela nos encoraja a mudar nosso foco de acumular posses para acumular memórias. As experiências se tornam parte de quem somos. Uma viagem, um curso, um show, um jantar com amigos, essas coisas se integram à nossa identidade, moldam nossa perspectiva e nos fornecem histórias para contar. Lembro-me de uma decisão que tomei há alguns anos. Em vez de comprar um novo relógio de luxo que eu desejava, usei o dinheiro para fazer uma viagem simples, de mochila nas costas, para um lugar que sempre sonhei em conhecer. O relógio teria me dado um prazer temporário e talvez alguns elogios. A viagem, por outro lado, me deu pores do sol inesquecíveis, conversas com estranhos que se tornaram amigos, desafios que me fizeram crescer e uma autoconfiança que carrego comigo até hoje. As memórias daquela viagem não se depreciaram com o tempo, pelo contrário, elas se tornaram mais valiosas. Viver com simplicidade me permitiu redirecionar meus recursos, tempo e dinheiro, para o que realmente enriquece a vida. Aprendi a cozinhar, a tocar um instrumento, a falar um novo idioma. Investi em workshops, em viagens curtas de fim de semana, em idas ao teatro. Cada uma dessas experiências foi um tijolo na construção de uma vida mais rica e com mais significado. Ao contrário dos objetos, as experiências não podem ser roubadas, não quebram e não saem de moda. Elas se tornam o tesouro do nosso coração. A vida simples nos ensina que o objetivo não é ter uma casa cheia de coisas bonitas, mas uma alma cheia de belas histórias. 10. Encontrando propósito no essencial, o que resta quando tudo vai embora? Imagine que você perdeu tudo o que possui: sua casa, seu carro, seus pertences. Agora, imagine que você também perdeu seus títulos e seu status, seu cargo, suas conquistas profissionais. O que resta? Essa pergunta, embora assustadora, é uma das mais poderosas que podemos nos fazer. Ela nos força a olhar para além das camadas externas com as quais nos identificamos e a encontrar nossa essência. Por muito tempo, eu não saberia responder. Minha identidade estava tão entrelaçada com minhas posses e meu trabalho que, sem eles, eu me sentiria um ninguém. A jornada da vida simples é, em sua essência, uma jornada de descascamento. É como descascar uma cebola. A cada camada de não essencial que removemos, o consumismo, a necessidade de aprovação, a agenda lotada, a desordem, nos aproximamos mais do núcleo. E nesse núcleo, encontramos nosso verdadeiro propósito. Quando paramos de nos distrair com o que a sociedade nos diz que deveríamos querer, finalmente conseguimos ouvir a voz suave da nossa própria alma nos dizendo o que realmente queremos. Para mim, esse processo revelou que meu propósito não estava em um cargo, mas em uma ação: ajudar as pessoas a encontrarem clareza em suas próprias vidas. Percebi que eu poderia fazer isso de inúmeras maneiras, independentemente do meu status profissional. Poderia ser através de uma conversa com um amigo, escrevendo, ou simplesmente vivendo de uma forma que inspirasse os outros. O propósito não era um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido. Viver com simplicidade cria o espaço necessário para essa descoberta. Quando sua mente não está ocupada se preocupando com a próxima compra ou com a opinião alheia, ela está livre para contemplar as grandes questões: quais são meus valores fundamentais? Quais são meus talentos únicos? Como posso usar esses talentos para servir a algo maior que eu mesmo? Ao focar no essencial, descobrimos que o que realmente importa não são as respostas que recebemos do mundo, mas as perguntas que fazemos a nós mesmos. O propósito não é algo que encontramos lá fora, é algo que desenterramos aqui dentro. A vida simples não nos dá um propósito, mas nos dá a ferramenta mais importante para encontrá-lo: o silêncio para ouvir nosso próprio coração. 11. Superando o medo de ficar para trás, FOMO, a alegria de estar ausente. Um dos maiores obstáculos para uma vida simples no mundo conectado é o FOMO, Fear of Missing Out, ou o medo de ficar para trás.
É aquela ansiedade que surge quando vemos amigos em uma festa para a qual não fomos, ou quando lemos sobre uma nova tendência que não estamos seguindo. O FOMO é o motor da conformidade. Ele nos empurra para dizer sim quando queremos dizer não, para comprar coisas que não precisamos e para viver uma vida que não é autenticamente nossa, tudo por medo da exclusão. Eu era uma vítima crônica do FOMO. Meu celular vibrava incessantemente, e cada notificação era uma isca que eu mordia, com medo de perder uma notícia importante, um meme engraçado ou um convite de última hora. Viver assim era exaustivo. Eu estava constantemente reativo, minha atenção fragmentada, meu senso de paz inexistente. Estar presente no momento era impossível, porque parte de mim estava sempre se perguntando o que estava acontecendo em outro lugar. A sabedoria da simplicidade nos oferece um antídoto poderoso para o FOMO, o JOMO, Joy of Missing Out, ou a alegria de estar ausente. JOMO é a satisfação que sentimos ao escolher intencionalmente ficar de fora. É a paz de uma noite tranquila em casa com um livro, enquanto o mundo lá fora está em um frenesi. É a liberdade de desligar o telefone e estar totalmente presente com sua família. É a confiança de saber que você não precisa participar de tudo para ter uma vida rica e significativa. Cultivar o JOMO foi um ato de rebelião consciente. Comecei pequeno. Deixei o celular em outro cômodo durante o jantar. Recusei um convite para um evento que não me animava, sem dar desculpas elaboradas. No início, a ansiedade do FOMO ainda estava lá, sussurrando, você está perdendo. Mas, ao persistir, descobri algo maravilhoso. Descobri a alegria da minha própria companhia. Descobri a profundidade das conversas sem interrupções. Descobri que o mundo não parava de girar se eu não respondesse a uma mensagem imediatamente. Abrace o JOMO. Celebre suas escolhas intencionais de se desconectar. Entenda que, ao perder o ruído, você ganha clareza. Ao perder as distrações, você ganha foco. Ao perder a obrigação de estar em todos os lugares, você ganha a liberdade de estar exatamente onde quer estar. A vida simples nos ensina que a verdadeira conexão não vem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas de estar totalmente presente em um lugar de cada vez. 12 passos práticos para uma vida mais simples. A jornada começa com um passo. Falar sobre a filosofia da vida simples é inspirador, mas a verdadeira transformação acontece na prática. A ideia de simplificar tudo de uma vez pode parecer esmagadora. Por onde começar? A resposta é: comece pequeno. A jornada para uma vida mais sábia e simples não é uma revolução da noite para o dia. É uma evolução, um passo de cada vez. Quero compartilhar alguns passos práticos que me ajudaram a iniciar essa jornada. Escolha um que ressoe com você e experimente. Primeiro, faça uma limpeza digital de 30 minutos. Pegue seu celular agora. Desative todas as notificações que não sejam de pessoas reais, como chamadas ou mensagens diretas. Cancele a inscrição de newsletters por e-mail que você nunca lê. Deixe de seguir contas de mídia social que te fazem sentir mal consigo mesmo. É um ato pequeno com um impacto imediato na sua paz mental. Segundo, adote a regra um entra, um sai. Para cada novo item que você comprar e trouxer para sua casa, uma roupa, um livro, um eletrônico, escolha um item semelhante para doar ou descartar. Essa regra simples impede o acúmulo gradual de desordem e te força a ser mais consciente sobre suas compras. Terceiro, planeje uma noite analógica por semana. Escolha uma noite para se desconectar completamente de todas as telas a partir de um certo horário. Sem TV, sem computador, sem celular. Use esse tempo para ler, conversar, tocar música, jogar um jogo de tabuleiro ou simplesmente não fazer nada. Redescubra a alegria de um mundo sem a luz azul. Quarto, experimente o desafio do armário cápsula por um mês. Escolha um número limitado de peças de roupa, por exemplo, 30 itens, incluindo sapatos, e vista apenas essas peças durante o mês. Você descobrirá duas coisas: ninguém vai notar, e se vestir pela manhã se tornará incrivelmente fácil e rápido, liberando sua energia mental para decisões mais importantes. Finalmente, pratique a gratidão pelo que você já tem. Comece ou termine seu dia listando 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Pode ser a luz do sol entrando pela janela, uma xícara de chá quente ou uma palavra amável que você recebeu. A gratidão é o antídoto mais rápido para o desejo e a insatisfação. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição. Haverá dias em que a complexidade tentará voltar. O importante é a direção, não a velocidade. Cada pequeno passo em direção à simplicidade é uma vitória para a sua alma. Ao longo desta jornada, exploramos como a vida simples não é sobre privação,
mas sobre libertação. É a liberdade da necessidade de impressionar, da ansiedade das escolhas infinitas, da tirania do consumismo e do medo de ficar para trás. É, como disse Leonardo da Vinci, a máxima sofisticação. Viver com simplicidade é um ato de sabedoria em um mundo que glorifica a complexidade. É escolher a paz em vez do barulho, o propósito em vez da distração e o contentamento em vez do desejo eterno. Agora, eu quero que você pare por um instante e reflita. Qual é a primeira coisa não essencial que você pode deixar para trás? Talvez seja um objeto que está acumulando poeira. Talvez seja um compromisso que drena sua energia. Ou talvez seja uma crença limitante de que você precisa de mais para ser feliz. Qualquer que seja, identifique-o. E dê o primeiro passo para se libertar dele. A jornada para uma vida mais sábia e simples começa agora, com uma única decisão consciente. E lembre-se, você não está sozinho nisso. Compartilhe aqui nos comentários qual será o seu primeiro passo prático em direção à simplicidade. Sua jornada pode inspirar outra pessoa a começar a dela. Vamos juntos construir uma vida com mais significado. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos mergulhos na sabedoria. A transformação é um processo contínuo. E, como sempre, o melhor ainda está por vir.